Alô, gente bonita! Sejam muito bem-vindos a mais um Fala Que Eu Escuto. Eu sou a Pan Strack, sócia fundadora da Kiwi. Nós somos uma consultoria estratégica focada em mudança de comportamento permanente e solução de problemas complexos. E hoje a gente está aqui com o Vabo. Gente, eu pedi licença para ler aqui a mini bio dele, que mini, eu não sei de onde que tiraram isso. Tem que respirar aqui fundo. Mães, respirem comigo aqui, porque até chegar no final não tenho mais fôlego. Bora lá. O Vabo é fundador da Vabo 23 Educação, professor, mentor, conselheiro e empreendedor em Endeavor. Ele passou pela Harvard Business School, é mestre em administração de empresas e foi diretor da Stone e da B2W. Ele também foi CEO e cofundador do CF Group, foi professor da PUC-Rio, do INSPER e da Link SB, e ele também é palestrante, mentor, investidor anjo e conselheiro de startups e scale-ups, speaker do TEDx, escritor e host do VaboCast. Ufa! Seja muito bem-vindo, Vabo! Maravilha, Pan! Que prazer estar aqui com você. E você faltou dizer o principal item do meu currículo, que eu sou fã da Kiwi. Ai, gente, eu achei que ele ia falar pai da Letícia, né? Também tem isso também. Pai da Letícia, pai da Letícia, Maria da Carolina. A gente Carolina. não entrou aqui. E pai da Área também, que é a nossa pet. Ah, é verdade. Enfim, Área... eu já quero entrar em todo esse assunto de área, porque do nome e tudo. Mas vamos com calma aqui, né, gente? Vamos, pra gente começar, além de muito obrigada pela presença, porque vocês vão ver, vai ser muito legal esse papo, eu queria saber, conta um pouco da sua história pra gente, mas que tipo de paixão que te trouxe até aqui onde você está hoje? Vamos lá. Então, primeiro, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui, poder conversar exatamente sobre esses temas que são a minha paixão. Então, a minha trajetória começou quando eu entendi que tinha uma coceira, que é aquilo que o Steve Blank chama de chamado empreendedor, mas é coceira mesmo, aquela vontade de fazer, de construir, de resolver problemas, de tentar trazer algumas soluções que não existiam antes no mercado. E aí, com isso desde a época da faculdade, quando eu fui exposto a esse tema do empreendedorismo, com algumas aulas de empreendedorismo que eram eletivas da faculdade de engenharia. Eu, particularmente, nunca fui muito fã da engenharia em si, aquelas matérias ultra, hiper técnicas, nada contra para quem gosta, mas eu, particularmente, não achava que tinha a ver comigo, mas as eletivas eu gostava, que era empreendedorismo. E depois na empresa júnior também, da PUC do Rio, sou carioca, mas estou expatriado aqui em São Paulo, já virei paulista de raiz. E aí, com isso... De raiz, aí a gente coloca em dúvida, né? Poxa... Aí essa mosquinha me mordeu e foi junto com o meu sócio que juntos fundamos essa primeira startup que nasceu na incubadora da PUC do Rio, que é o Instituto Gênesis, que o nome da startup é CV Group. E aí foi toda essa trajetória empreendedora me trouxe para esse elemento dessa paixão, que foi esse primeiro ponto de empreender. Muito mais só do que criar uma empresa, a conclusão que a gente chegou é que empreender é uma atitude de vida. Muito mais quando você reúne os recursos que estão à sua disposição para tentar transformar alguma realidade. Você pode fazer isso criando uma empresa, você pode fazer isso uma empresa com fins lucrativos, pode ser um negócio social, pode ser dentro de uma grande corporação, pode ser na área acadêmica e pode ser até no governo. Se você está afim de realmente transformar alguma realidade, essa é uma postura empreendedora. Então essa foi a minha primeira paixão. E com o tempo a gente precisou se transformar de empreendedor em gestor, né? Então a gente precisou contratar um time, precisou vender, precisou entregar, precisou criar tecnologia, inovação, passar por toda essa jornada nesse país que é um país super tranquilo para empreender. Não tem quase desafio, burocracia, imposto, confusão nenhuma. Vem gente, é maravilhoso. A piscina está quentinha, vem empreender, mas a mensagem é positiva. É duro, é difícil, mas sem dúvida muito interessante, porque com o tempo fui percebendo que tem esse lado da liderança que a gente precisa desenvolver, e de novo, o líder não é só quem é gestor, é quem exerce esse papel de influência, de impacto, de dar o exemplo de acordo com os valores que a gente acredita, e que me levou então a esse outro pilar da minha paixão, que são as people skills, que eu percebi que uma vez empreendendo e depois, que é o lado da educação também em sala de aula como professor, que é outra paixão, então empreendedorismo, liderança, educação e people skills, que eu percebi é que para que as pessoas, os profissionais em geral, pudessem se desenvolver, não adianta só o lado técnico. É preciso também esse lado do comportamento, esse lado da questão do relacionamento socioemocional consigo mesmo e com os demais. Então esses, resumidamente, são os meus 4 pilares da minha paixão profissional: empreendedorismo, liderança, educação e people skills. Quando a gente fala empreendedorismo, liderança, educação,
talvez todo mundo esteja entendendo. Quando a gente fala de people skills, vamos colocar aqui o nivelamento para todo mundo saber. O que são people skills? Ótima pergunta. Primeiro, já tem uma dificuldade por estar em inglês o termo, então isso afasta um pouco, mas vamos tradução literal. Skills, habilidades. People, pessoas. Então a tradução ao pé da letra seriam habilidades pessoais. O que é o grande ponto? O grande ponto é que 99% de tudo que a gente aprende na escola e na faculdade, lembra da época da escola, quais são as matérias que a gente tinha? Matemática, geografia, física, geografia, história, biologia. Aí vai para a faculdade quem faz administração, finanças, estratégia, marketing, quem faz direito, são as leis, quem faz medicina, toda a parte lá da anatomia e por aí vai. Ou seja, todas as habilidades técnicas. Não é que não são importantes, são super importantes. Mas as pesquisas mostram que essa pesquisa, inclusive recente, saiu dizendo que 91% das pessoas hoje no Brasil são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas quando não dão certo, não é por isso, mas sim pela falta de habilidades pessoais. Ou, em outras palavras, habilidades comportamentais, habilidades socioemocionais. Então as pessoas são contratadas porque têm um bom currículo, têm a boa formação, têm experiência, fez projetos naquela área, mas quando não dá certo, não é por isso. É porque não tem uma boa atitude, não sabe trabalhar em equipe, não sabe lidar com o próprio tempo, não sabe se comunicar, não sabe trabalhar sob pressão e outros atributos que normalmente não são ensinados nas escolas, nas famílias e nas faculdades e nas empresas. Então essas são as people skills, habilidades pessoais. E aí um parêntese só, é que o mercado, a literatura conhece como soft skills, em contraponto às hard skills, que seriam as habilidades técnicas. Então, por que a gente prefere chamar de people? Porque a base das hard skills, que são as habilidades técnicas, é a razão. E a base das soft skills, ou people skills, que são sinônimos, é a emoção. E aí eu te pergunto, é soft, ou seja, é macio, é suave, é tranquilo lidar com a emoção? De maneira nenhuma. Não é soft, não é simples, é extremamente complexo. E quando a gente trabalha, pensando que agora, quando a gente chama de soft skills, acho que a gente tira toda uma complexidade, uma maneira. Quando você fala que você vai aprender, eu acho que você cria uma expectativa para aprender soft skills e outra expectativa para aprender people skills. Completamente diferente. Esses dias até estava ouvindo um amigo meu, um professor de neurociências estava falando que a gente se refere a nós como animais racionais. E ele falou, isso é uma frase completamente completa por ruim, né? Mas enfim, é uma frase muito incompleta. Porque nós somos animais racionais e emocionais, o que é igualmente importante na hora da gente se desenvolver carreira e tal. Enquanto você estava falando agora de people skills, eu fiquei pensando pelo menos em outras duas das suas paixões. Como que people skills se conecta com educação e liderança? Especialmente pela pesquisa e tudo, eu imagino que tem muito a ver. Pois é, interessante você ter citado essa questão da neurocientista, porque a neurociência mostra exatamente esse ponto, que quando a gente chama de soft skills, a gente está subestimando a emoção e dando uma suposta maior importância para a razão. Por isso, habilidades pessoais, por isso people skills. Uma delas, liderança. Uma dessas habilidades, assim como tem mapeados aí mais de 80 tipos de habilidades comportamentais, socioemocionais, habilidades pessoais, intrapessoais, eu comigo mesmo, interpessoais, eu com os demais, e liderança é uma delas. Eu me vi desde, quando se olha em retrospecto, desde a época da escola, que fui representante de turma, depois presidente do Grêmio, depois fui para a empresa júnior, fui presidente da empresa júnior, e sempre me enfiava ali naqueles desafios de estar querendo construir de alguma forma. Então esse lado do empreendedor e da liderança foram dois elementos que estiveram presentes na minha vida. Mas o lado da educação surgiu um pouco depois, embora também, olhando em retrospecto, eu percebi que a semente da educação tinha sido plantada em mim quando eu estava no ensino médio, que eu tive um professor de biologia, tive uma aula de biologia com um professor de biologia, e biologia era a matéria que eu menos tinha vontade de estudar, menos tinha prazer, mas odiava, para usar um termo bem claro do que eu sentia em relação à biologia. Só que era a matéria que eu estudava com mais prazer. Então eu odiava a matéria e estudava com mais prazer. Aí eu falei, não é possível, o que está acontecendo? E aí eu percebi que existia uma figura ali, que era a figura do professor, que a forma como ele dava aula, o conteúdo não me interessava tanto, mas a forma fazia com que o conteúdo fosse magistralmente melhorado e impactado.
e no final eu percebi que nesse momento a semente tinha sido plantada em mim, no meu inconsciente. Anos depois é que eu fui racionalizar, ou seja, aquilo já estava dentro de mim no inconsciente, trouxe para a consciência e percebi que o meu lugar de potência hoje, se eu tivesse que responder, é a sala de aula, é o ambiente de aprendizagem. E aí daí que veio a questão da educação, em que, em paralelo a todas as experiências empreendedoras, eu tive a oportunidade. Então, fiz o mestrado, fui para a FRJ, depois fui para a França. Quando voltei, surgiu a oportunidade de dar aula na graduação da PUC, minha alma mater, onde eu tinha estudado, surgiu essa oportunidade, aí eu me realizei como ser humano dentro de sala de aula. Mas com uma ressalva de que, normalmente, a sala de aula é uma arquibancada. E na realidade, a gente sabe que o valor está quando o homem ou a mulher estão na arena. Então, por isso que, na minha visão, nós devemos transformar a sala de aula numa simulação da vida real, numa simulação da arena. E por isso que eu estava empreendendo, tocando os negócios nas empresas e voltava para a sala de aula para fazer essa troca e esse ambiente, para trazer a arena para dentro da sala de aula. E quando eu voltasse para a arena, eu estaria melhor capacitado porque eu estava vindo da arquibancada. Então, hoje, essa é a minha principal paixão, é a educação voltada para esses elementos de People Skills, de liderança, de oratória, de comunicação, que são pilares da People Skills. Você é conhecido por diversas coisas. Por cargos que você ocupou, acho até ruim dizer cargos que você ocupou, acho que pela execução que você teve nesses cargos, pela sua experiência como professor e pela experiência que você ofereceu para os seus alunos. Você tem uma palestra, O Poder das People Skills no futuro do trabalho. No futuro do trabalho, exatamente. E eu fiquei curiosa, e agora você falando dessa maneira, para saber um pouco mais da sua abordagem. Numa palestra, como é que é? A gente aqui fala muito, né? Eu falei no começo, onde a gente mira é numa mudança de comportamento permanente. Então, qualquer coisa que a gente faz, a gente tá olhando. Eu, quando vou fazer alguma palestra, alguma coisa, eu sempre falo para as pessoas, gente, poderia ser atriz, se eu fosse, vocês iam me ver no cinema, vocês iam embora e não precisa fazer nada com aquilo que eu fiz. Agora, eu não sou, eu tô aqui para ensinar alguma coisa. Então, tem que ter uma abordagem que o que eu te ensinar hoje, amanhã, você tem que saber aplicar isso aqui de alguma forma. Como que é a sua abordagem para conseguir colocar isso, para conseguir realmente levar para a vida dessas pessoas que passam por você em qualquer uma dessas esferas? Depois de ter sido aluno e consumido diversos conteúdos em diferentes formas, online, virtual, no Brasil, fora do Brasil, em graduação, pós-graduação, mestrado, eu cheguei à conclusão de que, infelizmente, a educação ela ainda está no século XIX. Ainda está naquele modelo da Revolução Industrial, que a gente está fazendo as pessoas estarem divididas em disciplinas e compartamentalizando o conhecimento. Então, quando eu me propus a ser professor, assim como vendedor, professor, são palavras que já carregam uma série de... Eu gosto de ser professor e às vezes vendedor também, porque a gente está o tempo inteiro vendendo, mas com orgulho eu acredito que esse é meu papel, porque na minha visão eu chego para meus alunos e falo isso no começo. Aliás, também um parênteses, a sala de aula não é apenas aquelas 4 paredes de uma sala presencial. Pode ser numa live, pode ser num podcast, pode ser num ambiente de palestra, pode ser num ambiente, um story do Instagram, isso pode ser um ambiente de aprendizagem, representado pela sala de aula. Então, independente desse ambiente, eu gosto de dizer, logo no começo, principalmente quando eu vou fazer uma palestra de 1 hora, 2 horas, ou um treinamento de 16 horas, eu vou passar um tempo com as pessoas para ter essa troca, eu digo que eu tenho uma crença muito forte como professor, que eu não sou capaz, eu acredito que eu não sou capaz de ensinar nada a ninguém. Então eu digo, eu não vim aqui para ensinar nada a vocês, eu vim aqui para criar um ambiente para que vocês aprendam. Então parece só um jogo de palavras, mas na prática, quando eu digo que o objetivo do professor é ensinar, o protagonismo está no professor. Quando eu digo que o objetivo é que os alunos aprendam, alunas, o objetivo é que os alunos possam receber aquele conteúdo e decidir se aquilo faz sentido para eles, para elas ou não. Então o máximo que eu sou capaz é fazer uma curadoria de conteúdo, é triangular as experiências minhas dos alunos, é provocar algumas reflexões, sugerir algumas boas práticas e ferramentas que não tem nada que eu traga para a sala de aula que eu não tenha feito como líder, como executivo, como empreendedor. Então eu tô falando aquilo também sobre um ponto de vista do que a literatura recomenda, mas também porque eu implementei e vi o que deu certo, o que deu errado, o que eu cometi de erro, então eu não sou dono da verdade universal. Então esse tipo de aula que eu já deixo claro desde o começo. E proibido a aula expositiva, teórica, conceitual, que só o professor fala e o aluno assiste passivamente. Isso é impossível. Aliás, nem consigo. Quando eu tento fazer isso, eu já não consigo. Quero a troca, quero a interatividade. Então, são simulações, cases, estudo de casos, debate, jogos,
leitura de texto, trabalho em grupo, exercícios, dinâmicas. Então, o tempo inteiro, o tempo voa, porque você está o tempo inteiro ali fazendo, trazendo a vida real para a sala de aula. Então, esse é o modelo de educação que eu acredito e acabei optando por direcionar agora para People Skills, porque você comentou, você é conhecido por isso, por aquilo, mas também pode ser chamado isso de falta de foco, né? Quando você é conhecido por várias coisas, está muito desfocado. Então, beleza. Então, empreendedorismo, oratória, já dei aula de experiência do cliente, beleza. O que é um tema que é o que me dá maior tesão hoje? People Skills, gestão de pessoas, então vamos focar nisso. Por mais que os outros temas também adoro, são super legais. Quando quiserem falar, a gente fala, não tem problema. Mas isso é o que eu acredito hoje, o foco ajuda muito também a gente a se comunicar melhor. Eu sempre acho muito privilegiada aquela pessoa que encontra o foco, porque especialmente hoje em dia, que a gente tem tanta informação vindo de todo lado, então vem pra gente, a gente também tem acesso a muita informação, fica muito difícil. Falo que hoje a gente está numa era muito de tentações, a gente fica tentado a olhar um monte de coisa, olhar para um monte de lugar, e quando a gente consegue identificar, tipo, olha, é isso aqui, eu vou então, essa fatia, minha jornada me trouxe até aqui nesse lugar, é muito interessante porque daí a gente consegue aprofundar. E aprofundamento é uma coisa que hoje em dia a gente não... É um pouco mais difícil da gente ver. Como a gente tem acesso a conteúdos rápidos, como a gente tem acesso a muita informação, é difícil a gente escolher onde se aprofundar. E eu fiquei aqui curiosa, pensando, imaginando que muito da sua jornada, essa combinação então dessas várias coisas, elas te ajudam hoje a ter foco nesse lugar. E tem uma série assim, de habilidades que você, na sua experiência no mundo corporativo, que você consegue enxergar como habilidades necessárias, importantes hoje para quem está no mercado de trabalho, no mundo corporativo, que está indo atrás de uma carreira nesse momento atual que a gente está vivendo. Tem uma série de habilidades que você diria, essas aqui são muito importantes nesse momento? Tem. A gente comentou dessa questão do foco, porque no final das contas, a habilidade, que é a habilidade mãe, que é a pilar fundamental, que deriva todas as demais habilidades pessoais, vamos chamá-la de autoconhecimento. Ou seja, para que eu possa focar em algo, significa que eu estou dizendo não para outras 85 coisas, e eu estou focado em apenas uma. Mas por que eu escolhi essa uma coisa? Para você que está assistindo a gente aqui agora e está vendo ou ouvindo essa conversa, você disse não para 85 coisas, para você estar aqui agora com a sua presença, com a sua atenção, focado na gente. Então isso deriva porque eu quero fazer isso, qual o objetivo que eu tenho, como é que isso se constrói dentro do quebra-cabeça que é o ser humano, que é cada indivíduo, cada pessoa. Então, sem dúvida, esse autoconhecimento, essa busca por entender quais são os seus valores, quais são as suas crenças, o que te trouxe até aqui da sua história, o que você gosta, o que você não gosta, o que você faz bem, o que você não faz bem, quem são as pessoas, empresas, instituições que você admira, que te inspiram e por quê. Tudo isso dentro de um grande caldeirão, que são reflexões que vão te ajudando. Então, o autoconhecimento, sem dúvida, ela é a base e nós sabemos que é uma habilidade, como diz Simon Sinek, é um jogo infinito. Né? Nunca vai acontecer o dia que eu acordei, hoje eu gabaritei a vida, hoje eu me autoconheci, não preciso nem mais um centímetro a mais, não existe aqui seu isso. Diploma, gabaritou, certificado, arrasou na vida, beleza. Agora... Não vai rolar. Então, sem dúvida, esse é um pilar fundamental que anda de mão dada com outro pilar, que é a inteligência emocional. Hoje em dia a gente sabe que nós temos uma pandemia oculta, a pandemia do Covid ficou bem escancarada, mas a pandemia oculta ela continua existindo, que é a pandemia da saúde mental. Então, um tema que é um grande elefante aqui na sala, poucas pessoas, porque entra naquele ponto que a gente comentou agora há pouco, você citou, da dificuldade da gente lidar com a emoção, porque a emoção é uma coisa desconfortável. Enquanto que a razão é aquilo que a gente está sempre acostumado, é a ciência, é o homem racional, o ser racional e por aí vai. Então, no final das contas, inteligência emocional, essa habilidade que nós temos de saber fazer a nossa autogestão e gerenciar nossas emoções é algo crucial também para que a gente possa saber navegar neste mundo de incertezas. Você citou duas características hoje que nós temos na realidade, é a era das escolhas, então tem infinitas possibilidades, e a era da comparação, em que eu estou lá, tranquilo em casa, abro meu Instagram, tem alguém mais bem-sucedido, mais feliz, mais viajando, fazendo alguma coisa que eu quero e eu estou me comparando o tempo inteiro só com o palco das pessoas, o meu bastidor com o palco. Isso é crucial e é um momento de trazer sofrimento, né? Porque se eu estou ali comparando,
é muito cruel. Então, na realidade, esse autoconhecimento associado com essa inteligência emocional são as duas bases para que eu possa, então, desenvolver as demais habilidades que, querendo ou não, vão ser exigidas de mim. Uma coisa que eu comento sempre, pergunto para meus alunos, quem aqui já fez um curso de oratória? Então, vamos colocar, a turma de 50 alunos. Dos 50, botar aí 10 já fizeram algum curso de oratória, falar em público. E aí você fala assim, mas quem aqui já precisou falar em público na vida? 100%. Então você vê, uma habilidade que todas as pessoas precisam, desde a época da escola, trabalha em grupo, vai à faculdade, depois vai no estágio, depois vai no trabalho. Você precisa se comunicar, saber falar numa palestra, ou então numa reunião. Então, mas só 20% em média já tiveram uma aula, uma formação sobre isso. Aí o checkmate é, quantos de vocês, desses 20% que levantaram a mão, quantos de vocês fizeram essa aula antes da primeira vez que precisou falar em público? Quando muito, um ou dois, ou a maior parte das vezes ninguém. Então está provada a tragédia do sistema educacional brasileiro. 99% dos cursos são voltados para habilidades técnicas, menos de 1% habilidades comportamentais, mas todas as habilidades comportamentais serão exigidas no mercado de trabalho. E quando você fala também, minha impressão é que parece que a gente não dá o devido valor também, porque parece que se eu for escolher entre um curso de oratória e se eu tiver que escolher entre um curso, sei lá, de gestão de negócios, me parece muito óbvio que é a gestão de negócios. Enquanto me parece também que deveria ser uma coisa equilibrada, que uma coisa é extremamente importante para a outra. Uma coisa também que me chamou a atenção foi quando você falou de como a gente se compara. A gente está se comparando todo o tempo, mas a gente não dá a devida importância para isso, porque daí parece, eu tô aqui me comparando todo tempo, tanto tempo, mas é isso. Aí você vai ter uma apresentação no seu trabalho, de um relatório que você se dedicou e tudo, e você acha incrível, maravilhoso, só que você está se sentindo, você não tem uma autoconfiança, você acha que você não é capaz daquilo, muito embora você olhe e você sabe que você se dedicou e que está tudo feito ali, mas você não sabe como falar nem nada, ainda assim. Se fosse dizer qual dos dois cursos que você vai querer fazer, você não vai fazer o curso de oratória, você não vai dar essa devida importância quando a gente vai para esse caminho. E nesse olhar, o que talvez a gente possa fazer para trazer e integrar um pouco dessas habilidades no dia a dia, ou do aprendizado, ou de uma parte acho que eu diria de treino dessas habilidades, mas acho que mais do que treino, o treino do olhar. Para eu conseguir enxergar, porque é muito fácil eu dizer, tipo, nossa, eu não sei fazer um Excel igual aquela pessoa sabe fazer um Excel, mas é muito difícil eu identificar uma falta de autoconfiança, uma falta de autoconhecimento, uma falta de inteligência emocional, não tenho profundidade nesse assunto. O que a gente pode fazer para conseguir identificar um pouco disso e integrar um pouco mais no dia a dia? O primeiro passo é tomar consciência dessa situação. Então, saber que novamente, tem esse grande elefante aqui, nós estamos falando sobre ele, ou seja, vai ser necessário a gente reunir um conjunto de habilidades que nós não recebemos no ensino formal, seja da família, seja da escola, seja das empresas. Então, eu não sei você, mas essa semana eu não precisei usar a fórmula de Bhaskara na minha vida. Não sei se você precisou. Não, essa não. Na QI, vocês, por exemplo, não precisam saber as 5 fases da mitose. A reprodução dos fungos. Olha, tô aqui até pensando para responder certo e não. Pois é. Mas quantas horas da nossa vida nós dedicamos a isso? Em compensação, quantas horas nós dedicamos para habilidades que eu preciso essa semana? Lidar com o meu tempo, lidar com o meu dinheiro, lidar com as minhas emoções, lidar com o meu time, falar em público, vender, negociar e por aí vai na vida pessoal e profissional. Então, tomar consciência disso é o primeiro passo. Como tomar consciência? Tem uma ferramenta que é a principal ferramenta para desenvolvimento de people skills. E é a ferramenta que está à disposição, ela tem um nome em inglês, mas vamos trazer uma tranquilidade. Chama-se feedback. O nome em inglês, né? Uma coisa devolutiva em português, mas nada mais, mas tem que ter uma coisa super formal. Não, feedback é o quê? É uma conversa que você vai ter com pessoas que te conhecem, que pode ser os nossos líderes. Quem são nossos líderes, né? Nossos pai e mãe, nossos professores, nossos mentores, nosso gestor na empresa, gestora, nossos colegas, nossos pares, nossos amigos, pessoas que conhecem a gente. Tenta ter uma conversa. Você mesmo pode dar feedback para você mesmo. Deixa eu parar e sentar aqui. Quais são as 2, 3 habilidades que eu acredito que estão me impedindo de dar o meu próximo passo na minha carreira, na minha vida, rumo ao meu sucesso e minha felicidade, né? Que são os 2 ideais ali que cada um de nós está buscando. Também tem um outro capítulo para a gente falar sobre sucesso e felicidade, mas
dar esse próximo passo. Então, beleza. Vamos perguntar. Porque aí, quando você escuta verdadeiramente, você começa a juntar 3, 4, 5, 10 pessoas que você confia te dizendo, olha, que tal você evoluir ou dar o próximo passo ou estudar sobre esses elementos? E aí você vai buscar qualquer uma habilidade dessa que você citou, desde essas mais autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, inteligência emocional, até essas outras que liderança, empatia, influência, tudo isso tem literatura já com base em neurociência, com base em estudos científicos que ajudam a gente a nos sensibilizar com ferramentas. Então, primeiro, eu entendi que eu preciso melhorar, agora eu vou buscar essa ferramenta. Livro, curso, mentoria e, principalmente, no final das contas, se eu quiser aprender a nadar, alguém vai me dar um feedback, você precisa melhorar o seu nado crawl, nado peito, tá bom. Eu vou ler um livro de natação, eu vou fazer um curso de natação, eu vou ver o Gustavo Borges nadando, porque eu vou aprender muito com o Gustavo Borges, mas no final do dia eu vou ter que fazer o quê, pô? Você vai ter que cair na piscina. Vou ter que cair na piscina. Então vou ter que colocar em prática aquilo. Então isso que eu acabei de citar aqui rapidamente é um método andragógico de educação chamado 10-20-70. 10% vem do conhecimento formal, livro, curso, podcast, YouTube. 20% vem do social, aprendizado social, mentoria, feedback, coaching. 70% vem da prática. Só 70%, vou só para a prática. Bom, mas 70%. Só teoria? 10%, 20%. Então o ideal é que a gente consiga mesclar essas estratégias. Mas esse é o primeiro passo. Mas tem duas características que eu queria complementar só para concluir a resposta. Sem elas não adianta. Que é vontade, eu preciso querer melhorar nesta habilidade. Você fala, eu não quero melhorar minha oratória, só para usar o exemplo da oratória. Perfeitamente, não vai melhorar, porque você não quer. Então não adianta. Então agora, não, eu quero, tá bom. Então quero, vou correr atrás, tá. Então agora você precisa ter, segundo ponto, que é confiança. Você tem que acreditar que é capaz de melhorar. Porque às vezes eu quero, mas eu tenho barreiras dentro de mim mesmo, que nós vamos chamar de crenças limitantes, pensamentos sabotadores. Não, eu não consigo, eu não mereço, eu não nasci para isso, tem alguém melhor do que eu. Não vai dar branco quando eu for falar em público. Vem alguma barreira que a gente mesmo coloca na gente. Então eu preciso ter vontade, depois preciso ter autoconfiança, eu preciso querer e acreditar. Aí beleza, eu passei esses 2 pontos, aí eu tenho outros 50 passos que eu preciso dar. Porque agora tem muito negócio no Instagram também, que é a banheira de gelo, o pessoal acorda às 5 da manhã, só acredita que consegue e vai. Nada contra a banheira de gelo também, que eu adoro banheira de gelo, acorda cedo, não tem problema. Mas é o primeiro passo, não acaba aí. É uma parte. Quando você está falando agora, eu fiquei pensando assim, a gente leu sua trajetória que foi super legal, a gente falou das suas paixões, a gente falou de como tudo isso convergiu para um lugar onde você tem foco hoje e agora você consegue de uma maneira muito simples de uma maneira que eu consigo entender, ok, então os passos são esses, e se eu não fizer algum desses, também fica claro, porque então, não estava conseguindo chegar ali naquele lugar, porque eu não estava acreditando, porque eu não queria, alguma coisa assim. E aí tudo isso pode parecer que, puxa, sua trajetória é muito boa, tão fácil, e você sabe tudo, já chegou aqui onde você quer, então vamos humanizar um pouquinho o Vabo agora, vamos trazer, que tipo de desafios você teve para chegar, para entender que isso era seu foco, para entender, você em algum momento não foi autoconfiante, achou que não ia dar certo alguma coisa, porque da maneira que você fala, pode dar a entender isso, pode parecer tipo, não, sempre fui assim, os 3 passos aqui, eu sempre fui, confiei, acreditei, e é isso. Mas olhando para uma trajetória empreendedora, olhando para uma trajetória de alguém que está em constante aprendizado, eu sugeriria que pode ter acontecido alguns momentos ali desafiadores. Tem algum momento que você pode compartilhar com a gente que foi crucial para você? Esses são os momentos que mais existiram. Foram os desafiadores, foram os erros. Então, normalmente a gente vê as biografias, só coisa maravilhosa, só super-homens, super-mulheres, só que coisa incrível, de capítulo em capítulo, de glória em glória. E aí, baseado nisso, criei uma aula na faculdade chamada Os 7 Principais Erros que eu cometi na minha trajetória empreendedora, porque só tinha 2 horas de aula, porque se tivesse mais tempo, seriam 70 erros, 700 erros, e é impressionante como é que realmente, muitas vezes a gente acredita pela forma de falar, que pelo contrário. Aliás, você conhece minha esposa, estará aqui também com vocês aqui no podcast, e normalmente eu falo que minha esposa e meu psicólogo são as 2 pessoas que, por gentileza, não perguntem sobre mim para eles, porque eles sabem a verdadeira face de quem é o Vabo e de todas as angústias, dores, sofrimentos, erros graves, vergonhas
Hoje tem determinadas situações que aconteceram na vida que eu olho para trás e falo, nossa, eu não mandaria esse e-mail hoje e que vergonha de mim mesmo ter mandado esse e-mail, que arrogância, que pessoa... E aí, se você perguntar para antigos liderados meus, mesma coisa, ou seja, estou num processo de aprendizado, estou num processo nessa jornada, estou agora tendo a oportunidade de ser pai, né? Até o ano passado eu era pai estagiário, né? Aí fui efetivado, a Letícia nasceu, agora eu sou pai júnior, né? Então, desde que ela nasceu, tem 1 ano e 3 meses, eu li 9 livros de educação infantil, porque eu entendo que até hoje é o meu maior desafio, ser pai. E com isso eu preciso me capacitar, e a conclusão que eu cheguei é que ser pai é a segunda experiência humana mais extraordinária nesse planeta. Só perde para uma. Que é... Ser mãe. Ser mãe. Como eu não vou poder ter a chance nessa vida, né? Quem sabe na próxima, então já estou no ápice. Então, certamente, erros foram gigantes, e eu posso dizer, se tivesse que selecionar um erro especificamente, normalmente são erros associados àqueles que mais doem, aqueles que são mais graves, são relacionados a pessoas. Então, toda vez em que eu contratei, ou demiti, ou não contratei, ou não demiti, ou não soube lidar com uma pessoa que era um liderado meu, que era um sócio, que era uma pessoa de confiança, essa pessoa cometeu um erro e eu não consegui prevenir esse erro, que impactou o cliente, que impactou o time. Essas decisões, ou falta de decisões, que no final das contas são decisões também, a ação e a não ação, a inação é uma ação também. Isso são os maiores erros. E pode ter certeza de que cometi vários. Falta de foco e medo do concorrente. E daria para fazer um podcast inteiro só contando a quantidade de erros. Então essa é a mensagem muito clara para quem está assistindo a gente. O erro, o fracasso, ele não é o oposto de sucesso. Quando a gente fala assim, qual é o oposto de sucesso? Fracasso. Não é. Fracasso é parte integrante do sucesso. Todos esses erros que eu cometi foram degraus que me ajudaram a perceber, olha, eu não quero mais ser essa versão do Vabo que fazia esse tipo de coisa, que falava tal coisa, ou que cometia esse tipo de arrogância perante a tal situação. O verdadeiro oposto de sucesso é desistir. Porque se eu desistir, já era. Aí realmente não tem mais como alcançar o sucesso. Agora, se eu continuar fracassando, e a gente tem a oportunidade de estar junto com o Bernardinho, que já ganhou medalha de ouro, já perdeu tudo, o que ele fala é que o vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez. Então, a gente errou, vamos de novo. E aí a outra habilidade, people skill, que é a resiliência. E como você trouxe o Bernardinho agora, e como ele é uma pessoa conhecida, enfim, tudo, como que é para você trabalhar com uma pessoa que é referência para tanta gente? E a gente falou agora um pouco assim, inclusive disso, né, dos erros e tudo. E geralmente, quando a gente olha para alguém de longe, a gente tem uma impressão. Quando a gente está com essa pessoa ali perto, a gente compreende, tem uma compreensão muito maior dessa pessoa. Como que é para você? Usei aqui a pessoa do Bernardinho, mas não necessariamente. Todo mundo trabalha com alguém, convive com alguém que admira, convive com alguém com quem você aprende. Como que é conviver com alguém com quem você pode aprender, com quem você pode trocar? Certeza que, no caso dele ou qualquer outra pessoa ali também, aprende muito com você. Como que é essa convivência de você poder, como que você aproveita para extrair das pessoas que estão próximas de você aquilo que elas têm para oferecer, aquilo que com certeza você pode agregar na sua vida de alguma maneira? Ótima pergunta. Tem 2 conclusões que eu posso te dizer sobre a sua pergunta. A primeira conclusão se resume à palavra privilégio. Então, por exemplo, Bernardinho, ter a oportunidade de dar aula com ele, na realidade me faz ser o aluno número 1. Porque eu, como torcedor, todo mundo já conhece o potencial, o estilo de liderança e o resultado, a performance que ele trouxe, sendo o maior vencedor técnico, o maior vencedor da história do esporte mundial. Levou o Brasil, enfim, todo mundo conhece a parte pública. Mas eu tenho a oportunidade de estar com ele nos bastidores. Então vou dar um exemplo, que é, quando a gente estava lá na PUC, precisava de ter um professor da PUC que pudesse acompanhá-lo, e eu tive a sorte, /honra, /oportunidade de estar junto com ele. Ele era o primeiro a chegar, ele era o último a ir embora. Falou, semana que vem nós vamos ler o livro tal. Ele já comprava o livro, ele já vinha com o livro todo sublinhado e perguntando, mas esse ponto aqui eu não entendi, o que você é? Ele já era múltiplas vezes campeão mundial, ele tem 7 medalhas olímpicas. E ele estava ali à disposição de todos, os alunos, os professores,
trazendo a sua visão. Então, para mim, ele é um grande exemplo de aprendizado, de humildade. E é a pessoa pública e que tive a oportunidade, esse privilégio de estar junto. Mas, para mim, hoje, o maior privilégio que eu tenho são duas pessoas que eu aprendo diariamente, que é a Caroline e a Letícia. Minha esposa e minha filha. As duas são minhas maiores professoras de People Skills. E meu maior desafio de liderança, em especial a Letícia. Então, essa oportunidade, esse privilégio de estar junto com essas pessoas, a Carol, por exemplo, você conhece, ela é exata, nós somos super complementares. Tudo aquilo que eu, com muito treino, com muito esforço, eu tento fazer, para ela é natural. Carol fluida. Ela já flui naturalmente. Isso, só pelo jeito de ser dela, eu já aprendo um monte de coisa. Então, essa é a primeira conclusão. O privilégio de estar próximo, citei 3 pessoas aqui, mas de outras que eu tenho a oportunidade de conviver. Mas, por outro lado, tem uma outra conclusão importante, que é a seguinte. Uma frase que eu aprendi e que eu levo para a minha vida, que é: não existem pessoas extraordinárias. Todos nós somos pessoas comuns, mas somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Então, pensa em qualquer pessoa que nós consideramos são nossos ídolos, nossas referências, o próprio Bernardinho. Qualquer pessoa, Gandhi, Mandela, Malala, teve agora no Brasil também. Todas essas pessoas que todas têm 24 horas no dia, todos têm que acordar, têm que dormir, têm que ir ao banheiro, têm que se alimentar. Mas usar o tempo que tiveram disponível para deixar um legado, para deixar um impacto, para construir algo extraordinário. E a gente confunde, achando que a obra extraordinária faz da pessoa uma pessoa extraordinária. Não, são pessoas comuns. Isso quer dizer que se essas pessoas foram capazes de fazer coisas extraordinárias, nós também somos capazes de fazer coisas. E não é só mudar o mundo para 8 bilhões de pessoas. É um gesto de gentileza, de carinho, de compaixão que você tem no seu dia a dia. Isso já é algo extraordinário. Então, ao mesmo tempo que é um privilégio conviver com essas pessoas nos bastidores, reforça a importância de dizer que as coisas são extraordinárias, mas nós somos pessoas comuns. Ou seja, vamos cometer erro, vamos fazer cagada, vamos não estar na nossa melhor versão em alguns momentos. Isso será um degrau para a gente tentar buscar esse caminho. Eu fiquei com 2 curiosidades agora enquanto você estava falando. A primeira é, se tem alguém com quem você gostaria de trabalhar diariamente, ou ter essa possibilidade de trabalhar, de aprender, e se tem alguma coisa extraordinária que você gostaria de fazer e de deixar como legado. E esse extraordinário, justamente indo para esse lugar que você falou, não é extraordinário, eu quero acabar com a fome no mundo, seria maravilhoso, mas pode ser do mais simples. O que seria um desejo do seu coração de extraordinário que você fala, isso aqui eu queria muito. E nesse momento, porque às vezes a gente também tem um extraordinário que é ali, a gente chega e aí você vai ter outro e depois um outro. E vai indo. Então vamos lá. A pessoa que eu gostaria de trabalhar ou de estar junto, acho que eu tenho o privilégio de estar ao redor de pessoas hoje que eu admiro, que são meus mentores, que são pessoas que eu aprendo diariamente, seja na parte profissional, com o Bernardinho, com o Básico, com a Carol Garrafa, seja na vida pessoal, com a Caroline, com meus pais, com a Letícia. Então, graças a Deus, eu acredito que... Claro, tem outras pessoas incríveis que eu gostaria de estar junto, mas se eu tivesse que escolher uma figura histórica para trocar, acho que tem 3 figuras históricas que eu... Na realidade, o que eu gostaria? Eu gostaria de sentar e ouvir um podcast dessas 3 pessoas. Os 3 conversando. Eu queria ser só uma mosquinha para saber qual é o assunto, qual é o tema, qual é a forma de tratamento. E essas pessoas são Jesus Cristo, Buda e Krishna. São os 3. Daí um papo que seria bem interessante. Eu acho que eu gostaria de saber o que os 3 estariam falando ali. Provavelmente. Mas tá aí. Uma coisa muito interessante dá pra fazer, né? Dá pra pegar alguém muito especialista num, no outro, e já que não é possível, mas agora fica aí uma ideia para um podcast que seria, acho que bem interessante. Já pensou? Essas visões. E a outra pergunta é, o que eu gostaria de deixar? Então, eu já caí um pouco na questão da vaidade, de falar, não, eu queria impactar bilhões de pessoas, queria que meus filhos, minhas filhas fossem empreendedores. Aí eu fui estudando e, na realidade, assim, ela vai ser o que ela quiser ser, né? E meu papel vai ser dar o apoio necessário para isso. E eu troquei o negócio de impactar bilhões, escalar os negócios, tudo. Maravilha quem está nesse caminho e também um prazer poder acompanhar a jornada de alunos e clientes nesse caminho. Mas hoje, o que eu acredito muito, eu faço todo dia de manhã com esse objetivo. Se uma pessoa
tiver contato com um conteúdo meu, que pode ser um story, um feed, um LinkedIn, um podcast, uma aula, um slide, e esse conceito a pessoa entendeu, fez sentido para ela, ela aplicou na vida dela e gerou valor para ela, isso para mim já é o extraordinário. Então isso que eu faço, ou seja, se eu recebo, alguém manda para mim, obrigado porque esse seu post hoje, então obrigado essa sua aula aqui, essa ferramenta me ajudou a dar um feedback melhor, obrigado, missão cumprida do dia. Amanhã a gente acorda cedo de novo e busca a próxima pessoa que a gente possa ajudar. E no final das contas, ao deixar esse impacto, a grande conclusão que eu tenho chegado cada vez mais, ao ler os grandes clássicos gregos, romanos, hindus e por aí vai, é que é a construção da gente mesmo. Né? Então, se eu conseguir hoje ser uma versão melhor do Vabo que foi há 10 anos e uma versão pior do Vabo que será daqui a 10 anos, isso talvez já seja também algo que eu possa deixar para mim mesmo e, consequentemente, para quem for interagindo comigo nessa oportunidade chamada vida. Se todo mundo fizer isso, gente, eu gostei muito disso, porque é exatamente isso. Se a gente fizer e for um pouquinho melhor cada um, isso sim vai ter um impacto enorme na vida de quem quer que seja com quem a gente trabalha. E você falou agora de livros e tal. Eu fiquei com uma curiosidade. Você tem algum livro, podcast, conteúdo que você indicaria, assim, um favorito que você indica para as pessoas, que você acha, caramba, muito legal? Pode ser seu, pode ser de outras pessoas, mas hoje a gente tem muito conteúdo disponível. O valor que tem uma curadoria, alguém falar, cara, esse livro aqui, esse conteúdo aqui é muito bom. Tem algum que você gosta muito, indica para as pessoas? Por receber esta pergunta, em especial dos meus queridos alunos e alunas, eu consolidei, na época era um PowerPoint. Aí o pessoal falou, tá muito década de 90 PowerPoint, vamos criar um blog. Aí tem um blog chamado blogdovabo.com/livros, /podcast, /TEDs, séries, filmes, vídeos, artigos. Tudo que eu já li, consumi e considero que é relevante, categorizado por tema. Então você quer melhorar em liderança, em gestão de pessoas, em empreendedorismo, em escutatória, em oratória, em empatia, em influência, em negócio, tá tudo lá. E dividido por tema também, podcast... Que presente, hein? Puxa pois vida. Esse é um presente que eu deixo, talvez um legado aí, não sei, mas uma grande curadoria disso tudo está disponível lá no blog do Vabo.com. Mas para não deixar sem resposta muito especificamente, vou recomendar o meu próprio livro. Olha aqui, ó, meu próprio livro, Falar em Público é para você, e dizer que esse livro tem um diferencial. É um livro de comunicação, consequentemente de oratória, mas ele é o único livro de oratória do mundo que tem um capítulo de escutatória. Afinal, nós estamos aqui no Fala que o Escuta, certo? Ou seja, é um capítulo de escutatória, e ele é o primeiro capítulo do livro. Ou seja, tem a introdução, depois vem o capítulo de escutatória, depois vem os demais capítulos de oratória. Qual que é a mensagem? Escutatória, num livro de oratória. Por que primeiro, antes da oratória? Essa é a mensagem principal. Antes da gente querer aprender a falar, a gente tem que querer aprender a escutar, a ouvir, a estar presente, a praticar a empatia, a comunicação não violenta. Então esse é um presente. A escutatória é uma brincadeira com o nome oratória, que é o saber ouvir, que é praticar a escutativa. Se poucas pessoas fazem o curso de oratória, imagine quantas fazem o curso de escutatória. E aí você fala, comunicação... eu preciso me comunicar com você. O que a pessoa pensa? Eu preciso falar. Mas não só, isso é metade só da comunicação. Quando eu me comunico com você, eu também significa que eu estou te ouvindo. Eu escrevi o livro para mim mesmo, para ver se eu melhorava a minha capacidade escutatória. E aí eu achei legal, ficou bacana e tal, criamos a aula, criamos o livro. É uma homenagem a Rubem Alves também, que criou o termo, é um neologismo criado pelo esse grande escritor brasileiro, Rubem Alves, que ele dizia, nunca vi anunciados cursos de escutatória, só havia anunciados cursos de oratória, todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir, acho que ninguém vai se matricular. Então, em homenagem a ele, nós botamos um curso de escutatória e esse é presente para você. Muito obrigada. Eu amei já o livro, especialmente o primeiro capítulo. A gente estava conversando antes sobre, na verdade, o podcast, aqui como as coisas funcionam, e eu falei que acho que para mim um dos principais desafios, quando eu sento aqui, eu tô acostumada a falar, então eu sou palestrante, eu sou facilitadora e tudo, então eu sento aqui com um compromisso muito claro comigo mesma de escutar, porque se eu tô aqui para ouvir o Vabo, a gente estudou a história dele, a gente quer saber as coisas, então aqui eu tô para ouvir. Então eu já amei, muito obrigada. E o feedback? Quero. Foi ótimo.
Você ouviu mesmo e conseguiu. Já gostei. Começou falando que é fã da Kiwi, agora já deu um feedback aqui que, olha, foi ótimo. E é interessante porque conforme a gente vai ouvindo a história, tem um monte de mini perguntas que a gente quer fazer ali no meio. Então, tipo, quer saber, puxa vida, você tá falando de livro, eu quero saber qual é o favorito. Mas por que esse daqui é o favorito? Mas então, e aí a gente vai indo. Mas é quase que um presente também para as pessoas deixar concluir a história e ouvir aquilo e dar esse espaço para onde você está chegando com a sua história, para onde que você está indo. E aí, olhando agora, falando em para onde que você está indo e tudo, a gente falou de alguns people skills, então você falou de autoconhecimento, você falou de inteligência, eu ia falar inteligência artificial, tá um pouco enviesado aqui nas coisas, então de inteligência emocional, que são coisas muito atuais e necessárias hoje. Você acredita que se a gente fosse falar de tendência para um futuro, para daqui 10 anos, para daqui 15 anos, ainda serão essas? Terão outras? Que tipo de tendência, quando você olha para o futuro, você imagina que serão coisas importantes, habilidades importantes de people skills? Legal. Tem uma frase do Alvin Toffler, super conhecida, que eu gosto muito, que diz que os analfabetos do futuro não serão aquelas pessoas que não sabem ler ou escrever, não serão mais, mas sim aquelas pessoas que não vão saber aprender, desaprender e reaprender. Então, o aprender a aprender passa a ser uma habilidade crucial, mais importante do que aprender algo específico. Porque hoje, 2024, que estamos gravando esse podcast, a inteligência artificial é a tecnologia da moda. Há 2 anos não era AI, tão na moda assim, era o metaverso. Facebook mudou o nome para Meta por causa do metaverso. Daqui a 2, 3 anos, vai ser a computação quântica. Daqui a 10 anos, vai ser alguma outra coisa. Então, na realidade, não que vai acabar a AI ou o metaverso, mas vai ser toda essa construção, como lá atrás era a roda, depois era o fogo, depois foi a imprensa, aí você vai a Revolução Industrial e por aí vai. A questão da técnica, da construção ferramental do ser humano é maravilhosa e só nos ajuda a sermos mais produtivos. Esta evolução que nós tivemos do ponto de vista técnico não está sendo acompanhada da evolução que nós estamos tendo do ponto de vista humano. Porque, tecnicamente, nós estamos conseguindo levar o homem para Marte, nós estamos conseguindo curar a doença, mas nós estamos cheios de guerra, nós estamos cheios de conflito. As pessoas estão com problema de depressão, com ansiedade e por aí vai. Então, não está tendo a mesma evolução emocional, espiritual, da mesma evolução técnica que nós estamos tendo. Então, na minha visão, a gente vai cada vez mais caminhar para esse lado do humano, ser humano, verdadeiramente humano, aprender a aprender, adaptabilidade, a capacidade da gente continuar tendo essa empatia, essa troca, essa conexão com os outros seres humanos, logo a comunicação. Então, por isso que, na minha visão, assim como há um tempo atrás eu dava aula de empreendedorismo, porque no Brasil era muito difícil empreender e hoje em dia você já tem todo um ecossistema para isso, a nova crista da onda é a capacidade que nós temos de trazer ferramentas, técnicas, métodos para algo que é, a princípio, abstrato, mas que a gente sabe que impacta o resultado, que são todas essas habilidades comportamentais, socioemocionais, habilidades pessoais. Então, na minha visão, continua sendo super válido, sim, é um jogo infinito. Daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, a gente vai continuar precisando desenvolver cada vez mais esse lado humano, porque o lado técnico, ele naturalmente já é a propensão natural. Então não é para abandonar a técnica. Não, agora é só people skills. Não é isso. Não é 99% técnico, 1% people skills. 50-50. Seria algo mais justo, mais equilibrado, e é o que eu acredito, e dedico minha vida todos os dias para tentar convencer e trazer argumentos para esta causa das habilidades pessoais. Esses dias eu estava lendo sobre, que você falou guerras e como se desenvolve, que a gente precisa continuar desenvolvendo as habilidades, era exatamente sobre isso, era como que as armas se desenvolveram muito e só que o ser humano é o mesmo, se desenvolveu muito pouco, então tanto no emocional, o conflito é o mesmo, só a maneira de lidar com ele é diferente, porque hoje você tem armas diferentes. Ali a gente está falando num contexto de guerra, e aí a gente vai caminhando para o fim, mas eu tenho muitas perguntas. Uma que eu queria fazer aqui agora é como que você conecta, ou é possível conectar de alguma maneira, hoje tem tecnologia, hoje é a questão da inteligência artificial. Como que a gente conecta inteligência artificial
com People Skills. Existe algum lugar em que essas duas coisas se encontram? Ou elas são completamente separadas, não dá, elas andam só paralelas? Como que pode funcionar essa relação? Totalmente conectadas, porque o que a inteligência artificial traz para a gente? Ela traz que é uma natural evolução de todos os métodos que nós estamos vivendo até hoje na história da humanidade. Então a AI ela vem para trazer mais produtividade, mais eficiência, mais agilidade, mais praticidade para atender o cliente, para buscar o conhecimento, para complementar aquilo que você gostaria que seja feito. Porém, a AI não está comprovado de que ela sentirá a emoção. Ela pode interpretar uma emoção de um ser humano, de comentários do Instagram, por exemplo. Mas ela ter a emoção, a AI tem medo. A AI sente amor. A AI tem vontade. Então, se a gente for comparar década de 60 que o homem foi para a Lua e hoje em dia com a questão espacial, certamente a AI hoje em dia terá muito mais capacidade de fazer com que os seres humanos cheguem onde eles quiserem chegar. Mas será que a AI teria a vontade de ir para a Lua? A vontade de ir para Marte? Esse prompt inicial precisa partir de um ser humano. E a AI vai evoluindo, vai construindo e vai ser muito importante. Então a AI vai abrir espaço, mais um passo rumo à capacidade dos seres humanos serem humanos. Enquanto que a AI vai poder fazer com que a gente possa automatizar cada vez mais rotinas, hábitos e por aí vai. Mas tem um grande risco nesse processo que, como diz Ray Dalio, grande investidor americano, toda vez que o futuro for incerto, vamos fazer um exercício de olhar para o passado, porque o passado, como dizem, ele não repete, mas ele rima. Tem muita coisa parecida ali. E aí uma grande tecnologia que tinha no século XIX era os acendedores de lamparina, uma grande profissão a partir dessa tecnologia antiga da lamparina. E aí veio uma nova tecnologia, a AI da época. Qual que era? Energia elétrica. Então a lamparina, tecnologia, deu origem à nova tecnologia, energia elétrica. O que se observou naquela época? Que essa profissão, que tinha muitos profissionais empregados como acendedores de lamparina, eles não se transformaram em funcionários da companhia elétrica. Assim como os trocadores de ferradura de cavalo, quando veio a nova tecnologia de mobilidade, que era o carro, não viraram borracheiros. Então essa transformação, fala-se muito em transformação digital, transformação cultural, mas a transformação do ser humano, dessa adaptabilidade, de desaprender o que fazia antes, para aprender o que é necessário agora, essa transição extremamente difícil, complicada e incerta. Então, por isso que a AI vai trazer excelentes oportunidades, mas infelizmente também vai trazer ameaças, principalmente para aquelas pessoas que não se atentarem, se conscientizarem e buscarem desenvolver suas people skills. Eu fiquei muito curiosa agora para saber historicamente se cada vez que acontece alguma coisa assim, se os medos que o ser humano tem são os mesmos. Que eu imagino que deva ter alguma coisa assim bem, muito parecida, né? De medos. Se a gente lê, a gente pausa esse daqui e vai para um outro momento. E para a gente terminar, antes da gente fazer só a última pergunta mesmo, fiquei curiosa, você é uma pessoa que você dá aula, você investe, você conversa com muita gente, você tem um podcast, você deu entrevistas e tudo. Não estava aqui, tá? Mas eu fiquei curiosa, tem alguma pergunta que você fala, putz, eu queria que me fizessem essa pergunta e nunca perguntaram? Alguma resposta que você fala, putz, se me perguntassem isso aqui, eu queria daquilo, eu fiquei curiosa agora. Tem alguma pergunta que nunca te fizeram e que você fala, essa seria uma boa pergunta aqui para fazer? Essa pergunta. A pergunta sobre a pergunta que não me fizeram foi a pergunta que nunca tinham me feito. Olha, pode ser também, que eu também nunca vi fazerem aqui. De novo, a gente não estava aqui anotada, mas eu fiquei pensando realmente isso, porque às vezes tem alguma coisa que você fala, puxa vida, eu queria contar aqui um negócio, mas, e vou dizer, veio muito por conta da escutatória, que eu quero muito ler, porque eu estou muito curiosa, eu fiquei pensando aqui, ativamente pensando, cara, o que eu posso fazer aqui para ter uma escuta ainda mais ativa, além de escutar, fazer a pergunta de aprofundamento e tudo. Mas então, eu achei... Os melhores podcasts, as melhores entrevistadoras são aquelas em que tem um roteiro, mas normalmente o roteiro ele não é seguido à risca. Quando não tem um roteiro,
corre o risco, às vezes, de ficar muito louco o podcast. Quando tem um roteiro muito rígido ali, você meio que dá uma travada. Então, a forma como você conduziu hoje é a melhor forma, porque não acredito que exista nenhuma pergunta que... Eu não tenho... Você pode perguntar qualquer coisa e vou me virar para responder. Mas, normalmente, o que eu tenho percebido, e também já é uma nova versão do Vabo, para quem me conhece de muitos anos, eu sempre fui uma pessoa, e ainda sou um pouco essa pessoa organizada, planejada, que estou ali o tempo inteiro tentando estruturar, responder rápido e tudo mais. Mas na prática, o que eu venho aprendendo muito com a própria Caroline, com todos os estudos, é que a vida acontece num momento presente. Então, esse flow entre... Então, não tem nenhuma pergunta que eu gostaria que pudesse ser feita, porque se tivesse sido feita, é porque estava no flow. E o flow é o que determina nesse momento. Então, se você puxa aqui uma coisa de paternidade, agora puxa aqui uma história lá das antigas, agora conta... Pega um capítulo do livro, qualquer pergunta que você fizer vai estar de acordo com o flow daquilo que você gostaria de levar para sua audiência e para mim vai ser um prazer poder mergulhar nesse flow juntos. Que legal, e que legal esse equilíbrio também. A gente também estava conversando aqui antes, eu falei que de todo mundo que a gente convidou e tal, o Vabo foi quem respondeu mais rápido, tipo, sim, e foi engraçado porque a equipe toda chamou a atenção da equipe, tipo... Caramba, gente, a gente ficou imaginando como seria a vida de uma pessoa organizada, tipo, muito bem organizada, que não carrega uma decisão para depois, sim, não, posso decidir. Se fosse não, seria não também na hora. Tá? Mas a gente imaginou isso mesmo, tipo, isso parece que assim, cara, para que carregar para depois? Beleza, é isso, sim, marcou o dia, veio aqui, e aí eu fiquei pensando sobre isso também. Talvez isso seja uma característica de uma pessoa super organizada e tal. Será que existe uma flexibilidade, uma adaptabilidade? E você super mostrou aqui esse desenvolvimento de adaptabilidade, flexibilidade. E eu pergunto se isso era um desafio para você. É um desafio, mas eu já tive situações piores e hoje em dia eu acredito que se não tiver um espaço para deixar o acaso, que não é acaso, acontecer, é acaso porque está fora do meu controle. Então a conclusão é de que toda vez que eu tentei controlar algo, só vem frustração. Então, ter um pouco de planejamento é fundamental, mas é sempre esses dois lados. Sem planejamento nenhum, você perde a oportunidade. Só planejamento rígido, você também perde a oportunidade. Então, como é que faz esse meio termo em que tem planejamento, mas, de qualquer forma, existe um espaço para uma adaptabilidade, uma flexibilidade, uma serendipidade, aquela situação que você cruza com alguém na rua e, puxa, que legal, vamos tomar um café aqui porque eu não estou bloqueado de agenda, mas às vezes tem agenda. Então, essa é a busca constante desse autoconhecimento. E nunca é perfeito, né? Você sempre vai estar num pêndulo. A diferença entre que antes eu estava num pêndulo muito para cá, num extremo muito para cá. Então agora vamos para o outro extremo para lá. Também é muito ruim. Tentar ficar nesse próximo aqui. Uma hora vai estar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas sempre gravitando em torno desse caminho do meio, que não é algo novo, né? Aristóteles já dizia que a virtude está no meio. Não é novo, mas a gente também tem muito espaço para aprender aí todo mundo e aplicar aqui pra gente. E agora sim, a gente vai chegando ao fim. Poxa Vabo, vida. Muito obrigada. Eu vou dizer, a gente tem uma última pergunta aqui que a gente sempre faz para todo mundo. Aqui na Kiwi a gente tem o nosso modus operandi, a maneira com que a gente lida com as coisas. Ela é muito baseada em 3 L's que ficam aqui. Que são de Life Center Design. Então tudo que a gente faz, qualquer solução, a gente sempre coloca, presta atenção naquilo que tem vida, como que a gente está impactando aquilo que tem vida. Listen to everyone, então essa escutatória, antes era inclusive listen to the client, a gente mudou porque a gente falou não é o cliente que a gente tem que ouvir, a gente tem que ouvir todo mundo que faz parte de qualquer coisa, quem trabalha aqui dentro, aquele que a gente chama de cliente, aquele que a gente chama assim, às vezes é um cliente final, alguma coisa assim, mas a gente tem que trazer todo mundo para essa conversa, a gente tem até aqui as camadas de profundidade de cada um deles. E o último é legacy, que é legado. A gente sempre entende que quando a gente tem uma interação com alguém, seja um cliente que contratou uma super consultoria, seja um cliente que a gente só fez uma reunião, seja alguém que veio aqui no podcast, alguém que está ouvindo a gente sempre deixa um legado para aquela pessoa. Algo que ela vai usar, seja alguma coisa que a gente contou que aquela pessoa sorriu, enfim. Seja e ser muito intencional sobre isso, porque às vezes se você não é intencional, você pode deixar um legado que não é legal também para aquela pessoa. Quando você é intencional, você presta atenção realmente nisso. Então, representando esse legado, a gente quer deixar, e muito pautado num lugar de solidez, a gente vai te dar um simbolismo aqui, que é uma pedra, que é para você levar alguma coisa nossa aqui, que vai simbolizar esse dia e tudo, e a gente pede para você deixar alguma coisa sua. Bom, a gente já ganhou aqui um livro, que eu amei, e a gente pede para você deixar assim, se você
quisesse deixar uma frase, uma palavra, música, poesia, o que você quiser pra gente. E a gente coloca isso num mural que a gente tem de todo mundo que a gente recebe. Vou pedir pra você falar a frase, pra você anotar no nosso post-it. Quem me conhece sabe, post-it é uma coisa assim que mora bastante no meu coração. E é anotar que a gente vai colar nesse mural. O que seria essa frase, legado, pode ser uma fala também, enfim. Fica à vontade, mas o que seria esse legado que você gostaria de deixar com a gente hoje? Vou falar para a câmera, então. Pode falar. Consolidando tudo que nós falamos aqui, espero que de alguma forma tenha contribuído, pelo menos para despertar em você algum interesse por buscar conhecer mais sobre alguns dos tópicos que nós falamos, principalmente o tema das People Skills. Mas a frase que eu queria deixar para você refletir nesse contexto é: mais importantes do que suas habilidades, mais importante do que suas qualidades, mais importante do que a conta bancária, seu sobrenome, o diploma que você tem na parede, mais importante do que tudo isso e que demonstra verdadeiramente quem você é, são as suas escolhas. Suas escolhas. Então eu espero que você possa todos os dias escolher se autoconhecer, saber gerenciar suas emoções, buscar ser a melhor versão de si mesmo, porque assim o seu legado vai ser a sua melhor versão para uma sociedade, para um mundo melhor. Com isso, gente, acho que eu não preciso falar mais nada, só agradecer muito, Vabo, muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui com a gente, pela disponibilidade de compartilhar um pouco da sua história, da sua carreira, daquilo que você sabe com a gente. Eu sempre falo que eu respeito muito, especialmente hoje em dia, o tempo de todo mundo. Então, muito obrigada também a você que nos ouviu até agora. Deixa pra gente comentários, perguntas que vocês possam ter pra gente. A gente sempre se interessa muito por tudo isso, porque geralmente esse bate-papo aqui, ele é um começo. Se você já conhecia o Vabo, espero que tenha conhecido um pouco mais agora e se interessado por mais alguma coisa. Se você não conhecia, o conheceu agora e que seja também o começo de uma relação muito legal. Muito obrigada, gente, e a gente se vê no próximo Fala Que Eu Escuto. Tchau, tchau.